Um casal que tinha pretensão de passar as férias acampando, mas isso terminou em uma grande tragédia. Hoje eu vim falar pra vocês o caso dos assassinatos de Liana e Felipe. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Hoje eu vim falar pra vocês sobre um caso que chocou o Brasil e nesse mês que eu tô trazendo, esse mês de setembro, eu estou trazendo casos brasileiros em homenagem a esse mês do Brasil. Enfim, eu já tenho um caso já desse mês, que foi o que eu postei semana passada, que é um caso, assim, pesadérrimo, particularmente. Foi um dos casos mais pesados que eu já trouxe aqui no canal, que é o do Holocausto Brasileiro, que é o do Hospício de Barbacena. Hoje eu vim falar pra vocês um outro caso que chocou o Brasil, que são os assassinatos de Liana e também de Felipe. Então eu peço para que, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de casos criminais, gosta de desaparecimentos, essas coisas assim envolvendo casos criminais, que eu acho que eu sou meio maluco, mas eu também sou uma pessoa meio maluca, já que eu gosto dessas coisas. Enfim, se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Curte o vídeo aí embaixo, comenta se você quer que eu traga algum caso criminal. Enfim, compartilha também para os seus friends, porque eu estou com uma meta de chegar aos 500 inscritos até o final do ano. Não sei se vou conseguir. Se eu conseguir chegar aos 500 inscritos assim, eu vou abrir um novo quadro aqui no canal, onde eu vou falar sobre crimes vitorianos, ou crimes que se passaram ali naquela época vitoriana, não necessariamente na Inglaterra vitoriana, mas tipo assim, crimes que passaram naquela época ali, do finalzinho ali, meados do século XIX até o comecinho do século XX. Vão ser crimes que se passaram nessa época. E outra coisa, vocês podem ver que eu também mudei um pouquinho de cenário aqui, mas eu estou testando ainda. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. Mas enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. O caso de Liana Friedenbach e Felipe Café foi um crime cometido na zona rural da Grande São Paulo, que foi em Embu-Guaçu. E esse crime aconteceu, não foi um crime só, não foi um assassinato, foram 2 assassinatos e sequestro também, que aconteceu do dia 1 ao dia 5 de novembro. O crime constitui na tortura e assassinato de Felipe Café, que na época tinha 19 anos, e na menor de idade, Liane Friedenbach. Eu não sei falar esse nome direito, então já vou pedir desculpa. E ela tinha 16 anos na época, e ela foi submetida a tortura, abuso sexual e assassinato por 4 homens e um adolescente. Vale lembrar que era um adolescente envolvido nesse assassinato. Eu não consegui achar tanta coisa assim sobre o passado dessas vítimas, porém se sabe que Liana Friedenbach nasceu no dia 6 de maio de 1987, na Grande São Paulo. E Felipe da Silva Café nasceu no dia 1º de julho de 1984, também em São Paulo. Sabe-se que os dois viviam em uma área mais, não é de classe alta, mas sim de classe média. Eles tinham uma situação financeira legal, uma situação financeira estável, mas eles não eram ricos, tipo assim, podres de rico. Eles tinham uma situação financeira legal. Mas, tipo assim, não se sabe muita coisa, assim, sobre o passado deles, apenas que eles, né, se conheceram ainda na adolescência, namoravam. E os pais dele, principalmente o pai de Liana, não eram muito a favor daquele namoro, já que ela era muito jovem, ainda menor de idade, tava namorando um cara que já era maior de idade e era mais velho que ela. Tipo, 3 anos, mas, tipo assim, era maior de idade, ela era menor, podia ter algum BO. Assim, o pai dela não aceitava muito aquele relacionamento, mas aceitava um pouquinho. É melhor namorar uma pessoa de confiança do que namorar uma pessoa que não fosse de confiança, então ele aceitava. Mas então, agora que eu dei esse breve contexto sobre o caso, um pouco sobre, também porque eu não achei tanta coisa assim sobre as famílias, eu vou falar pra vocês o que aconteceu no crime, que são coisas chocantezinhas. Mas então, vamos lá. Aparentemente, os seus pais não sabiam que eles iam acampar juntos. Então, eles meio que planejaram esse acampamento e se encontraram no vão do MASP no dia 31 de outubro de 2003. Eles passaram a madrugada ali do dia 31 para o dia 1º e ficaram nesse vão do MASP até mais ou menos as 5 horas da manhã, onde pegaram um ônibus para Embu-Guaçu. Como eu já disse, como o relacionamento era recente e o pai de Liana não confiava tanto assim em Felipe, eles tiveram que mentir. Ou seja, Liana meio que pegou uma mentira dizendo para o seu pai que ia para um acampamento de jovens cristãos na Ilha Bela. E Felipe disse sim para sua família que ia acampar, mas falou que ia acampar com alguns amigos. Ele não citou Liana. Liana e Felipe chegaram em Embu-Guaçu por volta das 9 horas do dia 1º de novembro, mas eles tiveram que pegar um outro ônibus para ir para Santa Rita, um lugarejo ali perto de Embu-Guaçu, onde ficava um sítio abandonado que era de conhecimento de Felipe. Os estudantes ainda tiveram que caminhar cerca de 4,5 quilômetros até chegar em um local onde eles puderam acampar. Eles ficaram sobre um telhado que já estava meio caidinho, mas tipo assim, serviria
de proteção contra chuvas e intempéries do tempo. Mas no momento que o casal estava passando pela cidadinha ali de Santa Rita, eles chamaram a atenção de muita gente, já que eles pareciam ser gente muito rica, já que eles estavam carregando grandes coisas, uma mochila bem grande. Mas o que a gente já sabe é que mochila bem grande significa praticamente acampamento. As pessoas vão acampar. Mas assim, para aquelas pessoas significava que eles eram muito ricos. E foi nesse momento que dois dos seus assassinos, que eram Champinha e Paulo, que foi conhecido mais tarde como Pernambuco, viram o casal enquanto iam pescar. Então eles tiveram a ideia de querer roubar o casal. E quando o casal já estava bem acomodado em suas barracas, começou a anoitecer, foi então que Champinha e Pernambuco chegaram no local e anunciaram o assalto. Roberto Aparecido Alves Cardoso, ou seja, o Champinha, tinha apenas 16 anos na época. E eu vou falar um pouco mais sobre quem era o Champinha, porque vale falar essa parte, porque vocês vão ver que ele era um psicopata mirim desde muito pequeno. Champinha já era conhecido em Embu-Guaçu por ter esses traços de psicopatia, e ele era natural de Embu-Guaçu. Ele nasceu em Embu-Guaçu. Sua mãe se chamava Maria e era dona de casa, e seu pai, Genésio, trabalhava como caseiro e tinha se aposentado por invalidez depois de ter um derrame. Champinha tinha largado a escola ainda no 4º ano do ensino fundamental e a renda da família era completada pelo irmão, que trabalhava em uma fábrica de instrumentos musicais, e pela irmã, que trabalhava como balconista de uma loja de bolsas. Vale lembrar também que Champinha também trabalhava como auxiliar de caseiro, ganhando apenas R$ 150 mensais. Vale também lembrar que Champinha também fazia uns picos em trabalhos rurais para poder ajudar a complementar a renda da família. Champinha era conhecido por frequentar bares e arrumar várias brigas nesses bares. Fora também que ele era visto muitas vezes entrando na mata ou para pescar ou para caçar alguns animais. Mas também vale lembrar que 2 anos antes, em 2001, antes dele ser envolvido nesse assassinato do casal, ele já tinha se envolvido em um outro assassinato. O cara tinha apenas 14 anos, entendeu? Já tinha se envolvido em assassinato. Ele é acusado de matar Liberato de Andrade com 2 facadas depois de se envolver em uma rixa. Mas agora, voltando ao caso, o jovem casal, a Liana e o Felipe, tinham sido abordados no finalzinho da tarde com o Champinha e Pernambuco anunciando assalto. Porém, eles perceberam que o casal não tinha tanto item de valor, e então decidiram sequestrar os dois. Foi então que o casal foi levado até uma casa abandonada que era do sítio local. E sem a presença do caseiro, eles decidiram levar o casal até uma outra casa que ficava na região, que também estava vazia quando eles chegaram. A casa era do amigo Matias Antônio de Barros, que também foi um dos cúmplices do crime. Liana disse que pertencia a uma família rica e ela propôs que ligassem pedindo resgate por ela, numa tentativa de sobreviver àquilo. Mas vamos dizer assim que nessa tentativa ela já sofreu bastante, pois enquanto Pernambuco levava ela até um outro quarto, Felipe ficava em outro e escutava sua namorada sendo estrupada por Pernambuco. E no dia seguinte, no dia 2 de novembro, os dois comparsas perceberam que Felipe não era de muita valia para o plano deles. Então Pernambuco e Champinha levaram o casal até uma parte da mata, onde Champinha ainda seguia com a Liana, enquanto o Pernambuco levava Felipe até um barranco e atirou na nuca dele, matando ele na hora. Aparentemente, Liana não viu o assassinato, porém escutou o tiro e perguntou o que estava acontecendo. Pernambuco chegou no local falando que ele tinha conseguido fugir e tentou atirar no Felipe, mas não conseguiu, já que ele fugiu. Com isso, Liana permaneceu no poder de Champinha, mas nenhum resgate foi pedido para a família dela. Ele apenas estava lá para poder abusar e, com certeza, assassinar ela. Depois do assassinato de Felipe, eles voltaram para casa, Champinha, Pernambuco e Liana, e nesse meio tempo chegou outros 2 comparsas do crime. Antônio Caetano da Silva chegou na casa onde Champinha mantinha Liana em cativeiro, junto com outro amigo. Esse amigo se chamava Agnaldo Pires. Chegando ali, eles perceberam que tinha uma pessoa estranha, que era a Liana. Eles perguntaram quem era aquela garota e Champinha mentiu dizendo que era a sua namorada. E pasmem, Champinha ofereceu Liana para que Agnaldo abusasse sexualmente dela.
E ele aceitou aquilo. E no fim da tarde daquele mesmo dia, o irmão de Champinha foi até a casa de Antônio preocupado com o que estava acontecendo, já que sua mãe também estava preocupada com seu desaparecimento. Chegando lá, ele viu a Liana e perguntou quem era aquela pessoa, quem era aquela menina, e novamente Champinha mentiu dizendo que era sua namorada. E segundo o próprio irmão, que deu depoimento mais tarde, ele disse que Liana estava em estado de choque e permaneceu assim calada durante todo aquele momento em que ele estava na casa. E foi então que durante 5 dias, do dia 1º até o dia 5 de novembro, Liana foi abusada sexualmente por Champinha e por seus comparsas diversas vezes ao dia. Vale lembrar que Liana já tinha sido abusada sexualmente por um dos amigos de Champinha 6 vezes seguidas, exatamente. Mas agora eu vou falar sobre como o pai reagiu àquilo e como ele próprio meio que conduziu a investigação, vamos dizer assim. O pai de Liane tentou de tudo para tentar achar a filha logo depois que ele percebeu que ela havia desaparecido. Mas antes dele perceber isso, ele ligou para a filha no mesmo dia em que eles saíram para viajar e perguntou se estava tudo bem, tiveram uma conversa e não tinha nada do que suspeitasse. Ele tentou ligar outras vezes naquele mesmo dia e tentou também ligar nos dias seguintes, mas ele não se preocupou, já que ele pensou que aquilo poderia ser fora de área, já que ela estava em Ilhabela. E aquilo, vamos dizer assim, bobear, não tinha um sinal muito bom naquela época e também naquele local. Ele começou a ficar preocupado quando ele foi até a rua Minas Gerais para poder esperar o ônibus de volta, não com a Liana ali dentro, mas sim um ônibus que fosse levar eles até Ilhabela. Chegando no local, ele perguntou ao motorista se Liana tinha ido e ele disse que nunca tinha visto aquela garota, não sabia nem quem era. E aí sim ele começou a ficar muito preocupado. E com isso, ele ficou, tipo assim, preocupadérrimo com o que estava acontecendo e até mesmo ligou para a amiga dela. E percebendo que o pai estava ficando muito preocupado, ela falou que ela tinha saído para acampar junto com seu namorado da época, que era o Felipe. Preocupado, o pai foi até a casa do namorado dela e a mãe também descobriu que o filho tinha ido para acampar, não com amigos, mas sim com a namorada dele, e eles foram acampar em Embu-Guaçu. Foi nessa mesma noite que o pai de Liane ligou para um amigo dele e pediu para que eles fossem até Embu-Guaçu procurar a Liana em algum lugar que estava ali. Eles ficaram no local até as 3 horas da manhã, mas enfim, não aconteceu nada, já que eles não viram nada em Embu-Guaçu. Foi então que eles voltaram para São Paulo e fizeram um boletim de ocorrência de desaparecimento. E quando o irmão de Liane, que na época tinha apenas 12 anos, soube que ela havia desaparecido, ele caiu em prantos, já que ele sabia que ela ia acampar em algum lugar junto com o namorado e não comentou nada com o pai porque ela tinha pedido segredo. Fora também que ela prometeu para o irmão que ligaria todos os dias, mas essa ligação nunca aconteceu. Vale lembrar que, vamos dar uma situada aqui, o pai dela descobriu que ela havia desaparecido até o boletim de ocorrência. Nesse meio tempo, Felipe já tinha sido morto. Foi então que no dia 2 de novembro a polícia foi até o local após receberem essa denúncia de desaparecimento e descobriram o celular e a carteira de Liane debaixo daquele telhado caindo aos pedaços. E no 5º dia, Champinha percebeu a aproximação dos policiais perto da casa e diz aos amigos que iria levar a sua namorada, que ele dizia que seria a sua namorada, para uma rodoviária e iria deixá-la lá, mas ele mentiu. Foi então que, no dia 5 de novembro, Champinha levou ela até uma parte do matagal e matou ela com 5 facadas. Os corpos de Liane e Felipe foram só descobertos no dia 10 de novembro, algumas poucas horas antes de Champinha e seus comparsas se entregarem para a polícia. E em julho de 2006 veio a condenação dos assassinatos. Eu vou ler aqui. Antônio Caetano da Silva pegou 124 anos de prisão, Aguinaldo Pires pegou 47 anos e Antônio Matias de Barros pegou 6 anos. E Champinha foi condenado, já que como ele era menor de idade, ele foi para um centro de reabilitação. Mas Pernambuco só foi condenado em 2007 por 110 anos e 8 meses pelo assassinato de Felipe. Enquanto Champinha, que era menor de idade, estava na instituição para menores infratores, ele havia tentado fugir, mas ele foi capturado novamente e ele permanece na instituição até hoje. Há um debate, já que muitas pessoas conseguiram entrar em contato com Champinha hoje em dia e viram que ele está vivendo uma vida tipo assim de luxo. Tem uma TV grande, uma sala, uma cozinha grande,
Foi então que perguntaram isso ao governador e ele disse que é melhor ele ter essa vida boa dentro da prisão do que estar em sociedade e voltar a matar. Mas aí que tá. A gente não sabe. Apesar disso, Champigny ainda permanece nesse local por tempo indeterminado. Não se sabe quando ele vai ser solto e se é que ele vai ser solto. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É um caso menorzinho, é um caso que não tem tanta informação. As poucas informações que tem são informações mais vagas, não se sabe muito do que aconteceu durante o terceiro e o quinto dia, o que aconteceu naquele quarto dia. Provavelmente Liane foi submetida a torturas físicas e psicológicas, como abuso sexual, enfim. Mas então, é um caso curto, mas é um caso interessante, é um caso que chocou o Brasil na época que aconteceu. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal e tchau, tchau.